Fala galera do Sexto, tranquilo? Aqui é o Alfa e bem-vindos a mais um vídeo. Então vamos lá. Hoje vamos falar de dois assuntos, tá? Vamos matar dois capítulos numa cajadada só. Por quê? Porque não, são dois capítulos mais curtinhos, tá? O primeiro, então, não tem muito a que se falar. E o segundo, que é a parte de gramática. Então vamos lá. O primeiro capítulo a gente fala de mito, né? O mito, nas palavras de Fernando Pessoa, né? É o nada que é tudo. O que significa isso? Como assim? Olha só, ele vai ser um texto que vai ser uma história, uma narração, tá bom? E esse mito, quando um mito é criado, vamos dizer assim, né? Ele sai geralmente ele vem de uma cultura, né? Ele tem uma história por trás disso, entende? Por exemplo, a gente fala hoje em dia mitologia grega. Ora, essa mitologia grega, né, que acreditava nos deuses gregos e tudo mais, há um tempo atrás na Grécia acreditava-se que era real. Então o que acontece? É por isso que muitas vezes a pessoa às vezes confunde mito com religião, por exemplo, mas não é a mesma coisa, entendeu? Vamos dizer assim, um mito, ele muitas das vezes já se acreditou nele, mas hoje em dia não acredita-se mais, entendeu? Então, se em algum lugar ainda tivesse um grupo significativo que acreditasse, então a gente não poderia bem dizer que é um mito, mas uma religião. Mas não é o caso de, por exemplo, da mitologia grega, que já ficou decidido que o pessoal não há mais crença, né? O pessoal não acredita mais nisso, então ele vira mito, ok? E aqui nesse capítulo vocês vão ter, sexto ano, alguns exemplos de mito que vocês vão ter que ler em casa, tá? Na página 73 é o mito de Narciso e o mito o toque de ouro do rei Midas. Vocês vão ver esses mitos aí, tá? Tem outros também, vai aparecer aqui o do Curupira para você ler, tudo mitos ou lendas, né? Vamos falar um pouco dessa diferença. Qual a diferença de um mito para uma lenda? Vamos lá. Olha só, basicamente, né? Os, os mitos, ok? Como eu falei, ele veio de uma cultura, correto? Agora a lenda é uma coisa criada de momento e que aí ia passando assim muitas das vezes para amedrontar as pessoas, entende? Porque, por exemplo, você vai e pega assim a lenda do Boto Cor-de-Rosa, até do Saci Pererê e essas coisas todas, entendeu? Foram coisas criadas, entendeu? Da nossa cultura. E às vezes, eu não sei vocês, né? Vocês acho que quando escutaram essas histórias, acredito que não era o caso. Mas na minha época, às vezes contavam essas histórias de uma forma assustadora pra gente. Entende? Então, deixa eu dar um outro exemplo para melhorar o que eu tô querendo dizer. Lenda de terror, né? Lendas urbanas. É o, é o exemplo mais fácil para se dar disso. Que quando você tinha uma lenda urbana, né? Então você era contada ali naquele momento, foi criada só para te assustar. Mesmo que a lenda seja velha, ela não é tão velha quanto o mito, que tem uma raiz muito mais profunda, que é uma coisa muito mais antiga, entendeu? Então é isso. Então o que acontece? Depois eu vou marcar para vocês qual é a página que é para fazer e qual não é. Como vão ser dois capítulos, eu não vou passar todas as páginas, entendeu? Beleza? Então tá tranquilo. Provavelmente desse do mito eu vou passar só uma página e aí do outro eu vou passar outra. Vamos lá então. A próxima unidade é o estudo das classes gramaticais. Esse a gente leva um pouco mais tempo. O que são as classes gramaticais? Cada tipo de palavra, a língua portuguesa separa as palavras por tipo: substantivo, adjetivo, advérbio, etc. E elas vão variando em palavras variáveis e invariáveis. Variáveis quer dizer o quê? Que muda. Se for plural, se for feminino. Invariáveis é que continua a mesma coisa, não muda, independente se é feminino ou masculino. Exemplo de palavras variáveis, temos essas classes gramaticais aqui: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. E as invariáveis,
Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Não se preocupa, por quê? Porque no momento você vai decorando esse básico. Esse capítulo é só para te mostrar um geral das classes gramaticais. No decorrer do ano a gente vai ver classe por classe, tá bom? No decorrer do ano. Vamos lá então. Então tá aí. O substantivo, você pode, ó, sublinhar se quiser, mas já está em negrito, nem precisa, entendeu? Mas se quiser sublinhar, já pode. O substantivo é a palavra que dá nome aos seres, cadeira, menina, lápis, essas coisas. São palavras que dão nomes aos seres. Qual é o nome disso aqui? É uma caneta, né? Então, a partir do momento que caneta tá dando o nome para isso, é um substantivo, tá? Vamos lá. Artigo. Aí ele fala só assim, que é a palavra que define o substantivo, tá? E vem anteposta a ele. Você pode decorar o seguinte: os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Vamos lá, o exemplo de artigo é a, as, o, os. Esses são os artigos definidos. E os indefinidos, uns, uma, umas, tá? São esses os seus artigos, tá? Todos esses aí. Então os de cima são definidos e os de baixo indefinidos, que você não consegue definir. A menina é uma menina específica. Agora, uma menina, qualquer menina. Por isso que ele é indefinido os de baixo e os de cima são definidos. Adjetivo são as características. Pode ser ela uma cor, pode ser uma qualidade, pode ser um defeito. É uma característica. Se você fala caneta azul, ora, se você fala caneta azul, azul está caracterizando a caneta. É qualquer caneta? Não, é a caneta azul. Então é um adjetivo azul, tá? Pronome. Então, cadê? Aqui, pronome. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: palavra que substitui nome. Isso está correto. O que acontece? Quando na frase, por exemplo, aqui, ó, ele falou para eu voltar amanhã. Olha, vamos dizer assim: Ricardo falou para eu voltar amanhã. Esse ele, até o eu também, né? Eles estão substituindo um nome. É por isso que eles são pronome, tá ligado? Eu sei, parece piada, mas é isso aí mesmo. Enfim, então se você fala uma frase assim: Felícia comprou bala. Você pode substituir o Felícia, que é o nome, por ela. Ela comprou bala. Entendeu? Os pronomes fazem isso. Eles podem ficar no lugar de um nome. Tá? Próximo. É numeral. Então, numeral é tudo que é relacionado a número, tá bom? Tudo. São os números. Seja os números normais que a gente conhece, né? 1, 2, 3, seja eles por extenso, seja eles números romanos, não interessa. Numerais é numeral, tá? Então são números. O verbo, a gente já chegou a dar uma palhinha sobre o verbo, né? Geralmente é a palavra que denomina uma ação, mas também um estado, tá bom? E aí ela vai ter o tempo, modo, número, pessoa, etc. Ó, Jorge leu um livro. Leu é o verbo ler, tá conjugado, entendeu? Como eu falei, nós vamos pegar um por um depois, conforme vai passando o ano, e vamos entrar em cada um, que não é tão simples assim. Aqui nessa unidade é só um apanhado geral e rápido para você conhecer um bocado deles, tá? Para você conhecê-los, aliás, tá? Para saber reconhecer também. Mas depois, só depois que a gente vai pegar um por um. E é esse ano que a gente vai fazer isso, tá? Advérbio. Então vamos lá, ela expressa a circunstância, né? Olha aí, ó. Se você fala assim, por exemplo, ela gosta de você. Ok, agora ela gosta muito de você. Esse muito, né? Ele vai ser um advérbio de intensidade. Que depois vocês vão ver advérbio comigo. Ou seja, ele está modificando a circunstância. Ela não só gosta de você, ela gosta muito de você. Então ele faz isso, ele modifica a circunstância. Preposição, ela é uma palavra que vai ligar dois termos, né? Depois eu vou dar para vocês, quando a gente vê a preposição melhor, a musiquinha para você decorar quais as preposições que temos, né? Ó, Rodrigo saiu com a namorada. Esse com, que é a preposição, ele só liga. E o conjunção também faz isso, ela só liga, tá? Ela faz uma ligação, mas ela acrescenta algum sentido, ó. Daniela procurou em toda a casa, mas, aqui a conjunção, não encontrou o livro perdido, tá? Então a conjunção e a preposição, elas são classes gramaticais que elas ligam, tá?
orações ligam frases, tá bom? E a interjeição são as emoções. Olha aqui, socorro, oh meu Deus, uma aranha, entendeu? Geralmente ela vem com uma exclamação do ladinho, tá? Então são essas, gente, as classes gramaticais. Eu vou passar o dever de casa aqui também depois, isso aqui a curiosidade não conta, né? Aí eu vou botar pra vocês lá o que vocês vão fazer, tá ok? Provavelmente vai ser a 83 apenas, tá ok? Então é isso aí, gente, até a próxima. Regaça naquele like lá, beijo do sinistro.